Hoje vamos falar sobre venda para varejo, aquela venda lá na sua loja, na sua pequena empresa. Então se liga no Café Corporativo de hoje. Café Corporativo, um oferecimento Espaço Dona Nice, o mais novo espaço de eventos de Jundiaí. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. EGE Soluções, a sua economia é a nossa energia. Ricardo Veríssimo, aqui no Café Corporativo, aqui no Canal 25. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, mano, pelo convite. Ricardo, direto do Rio de Janeiro, ele que esteve no Café Corporativo lá em 2017, acho que programa 5 ou 6, né, Ricardo? Logo no comecinho. Logo no comecinho. E agora aqui, depois de 300 e poucas entrevistas, volta Ricardo aqui para o Café para falar a respeito da sua especialidade, que é vendas, é isso? Isso. Na época acho que a gente falou do mercado de palestras, se eu não me engano. Não, na época a gente falou sobre empreendedorismo. Eu lembro que foi uma entrevista assim, bem legal, bem bacana sobre empreendedorismo, que o Ricardo é um cara muito empreendedor, né? Ele contou da história de quando vendia picolé no trem. Exatamente. Né? Mas hoje a gente vai falar a respeito, então, dessa modalidade de venda que ela é pouco ensinada. A gente percebe que existem muitos treinamentos de vendas para B2B, para aquele vendedor de grande porte, mas pouco se fala a respeito do comércio, pouco se fala a respeito do balcão. Existe também aí um protocolo de vendas, uma forma de melhorar a performance do vendedor de loja, de comércio? O que acontece com a venda do varejo, principalmente das pequenas e médias empresas, é que o marketing acaba se confundindo com a venda. Na grande empresa você tem um setor de marketing, você vai buscar os clientes, e o setor de vendas vai fechar a venda, argumentar e fazer o fechamento. No pequeno e no médio, o cara meio que faz tudo, ele prospecta, ele vai atrás do cliente, ele negocia, ele faz o pós-venda, ele faz tudo, e muitos nem têm equipe de vendas, pequenos empresários que não têm equipe de vendas. E como você falou, não tem treinamento específico, não tem tantos treinamentos específicos para essas pessoas. Antigamente a gente tinha alguns institutos, aqui em São Paulo tinha o Instituto o IPEB, do Eduardo Botelho, que treinava pessoas para venda no varejo. Hoje a gente tem algumas escolas, mas são muito focadas no B2B e não no varejo. Então acho que tem um gap aí nesse mercado. E o pequeno nem sempre consegue pagar por treinamentos tão caros ou onerosos para a pequena empresa como as empresas que dão treinamento para B2B. O que a gente percebe é que as associações comerciais, elas tentam fazer esse trabalho, mas eu percebo também que é um trabalho de muito curto prazo, ou seja, às vezes as pessoas esperam que em uma abordagem o vendedor já aprenda a vender. Olha, falei isso, aprendeu, entendeu, agora vai lá e faz. Não dá, né? Não é assim também. No começo eu não gostava de palestrar sobre vendas, porque em 1 hora é muito difícil você passar alguma coisa, 1 hora, 1h50 ou 2 horas, passar alguma coisa que o cara consiga efetivamente colocar em prática. A palestra é muito mais para relembrar conceitos para alguém que já é vendedor do que para ensinar um cara a vender. Então eu acho que essa necessidade de tempo é que esses CDLs, essas associações, não vejo eles fazendo. Vejo fazendo eventos de 4 horas, eventos de 2 horas. Não é que não dá para ensinar, dá para ensinar, mas não dá para aprofundar a ponto da pessoa sair com uma rotina de vendas para usar no dia a dia. E existe uma rotina para o comércio também? Existe, com certeza. E do começo do marketing até o pós-venda, até a fidelização do cliente, para que ele volte para o negócio, para que tenha um banco de dados de clientes, trabalhe esse banco de dados, fidelize, mantenha contato. Então as grandes redes de lojas, as grandes franquias fazem isso. A gente não vou falar que é a marca, mas tem marca de camisa que liga para mim todo meu aniversário e me diz que eu tenho um desconto na loja. Então várias fazem isso. Tem uma que a cada 3 meses manda um WhatsApp dizendo das promoções na loja. Isso aí é manter um contato com o cliente e não lembrar do cliente só quando ele já está na tua loja. Você acaba perdendo, né, o cliente. Sim, é interessante a gente perceber que muitas vezes o vendedor de loja ele acha que a função dele é atender, né? Existe uma diferença entre atendente
e vendedor. Você pode descrever um pouco sobre essa diferença? Então, o atendimento é o acolhimento do cliente quando ele chega na loja. Não necessariamente ele vai comprar se você não souber enganjar ele na compra. Então, ele pode chegar na loja, você dá um bom dia, dá uma boa tarde, dá uma boa noite, atender muito bem, mostrar a ele a loja, mas você não fez uma pergunta de fechamento, você não argumentou com ele, não buscou para saber qual é a necessidade dele, você não vai ter uma taxa de conversão de vendas alta. E aí muitos vendedores de lojas são meros atendentes, são tiradores de pedido. Se você chega lá com a certeza do que você quer comprar, você vai comprar porque você quer comprar. Então ele vai meramente emitir o seu pedido. Mas se a pessoa chega numa loja em dúvida, ou se ela foi só dar uma olhadinha e não ia comprar nada, você não vai conseguir vender se não for um vendedor treinado. Quer dizer, por mais que atenda bem, tem que ter uma técnica de venda embutida nisso aí. Com certeza, tem que conhecer as técnicas de vendas, tem que saber abordar e tem que saber acolher. Hoje o cliente ele não quer ser mais bem atendido, ele quer ser acolhido, ele quer se sentir parte daquela marca, ele quer pertencer ao love brand, né? É o amor pela marca, ele quer se sentir pertencente àquela tribo daquela marca. Eu fui comprar, eu cliquei num anúncio no Instagram de um blazer. Pedi mais informações, não recebi resposta. 2 dias depois, a pessoa me respondeu, pediu meu WhatsApp, disse que entraria em contato, não respondeu. Como eu queria muito comprar, eu fui, peguei o endereço da loja, fui ao local e comprei. Eles sequer sabem que eu sou o cliente que entrou pelo anúncio que eles fizeram. Então, falta um vendedor para abordar, perguntar o que tipo de produto eu queria, para que ocasião eu queria. Esse tipo de vendedor está faltando. Aí o cara gasta com o anúncio, acha que a mídia social, vou fazer tráfego, vai resolver minha vida. Acha que a mídia social vai trazer todas as vendas do mundo sem fazer uma abordagem de vendas. E aí põe um cara lá qualquer para receber os pedidos e demora a responder, não responde adequadamente, não faz uma boa abordagem e perde muita venda e deixa muito dinheiro na mesa. E o curioso é que ele não consegue nem avaliar se o dinheiro que ele investiu na mídia social foi bem gasto, né? Foi bem investido. Ele não tem essa taxa de conversão, ele não sabe que eu comprei, porque eu fui lá fisicamente. Pela mídia social ele perdeu minha venda. Então, olha só que interessante, a gente está falando que venda, que muitas pessoas acham que vender é simplesmente atender bem e oferecer produto e passar preço. Na realidade, venda é abordagem, acolhimento. Venda Fechamento. também é você fazer perguntas adequadas. Venda também é apresentar o produto na hora certa e o produto adequado. Venda também é conseguir fazer uma valorização do produto para poder fazer aquela diferença entre valor e preço. E venda também é coleta de dados, informação, saber quem é o cliente. Venda não é simplesmente atender o balcão mais, né? Não. E quanto você perde de venda quando você não tem uma base de clientes? Você deixa de vender novamente para aquela base que você tinha. E o custo de aquisição dessa base ficou perdido, você só ganhou uma vez. Quando você vende novamente para alguém que você investiu numa publicidade, o custo de aquisição é zero. Você já teve esse custo lá atrás, você está vendendo de novo, né, que é o long time value, né? É o tempo de vida daquele cliente. Quanto mais tempo aquele cliente ficar com você, mais você vai ter um retorno sobre o teu investimento. E as lojas não fazem isso. Nesse exemplo que eu dei e em diversos outros exemplos, que as pessoas estão muito preocupadas em investir em anúncio, mas não tem ninguém preparado para vender. Ou a pessoa chega na loja, o atendente não conhece de nenhum tipo de técnica de venda, porque ele não foi treinado, ele sequer sabe que a função dele é vender, ele acha que a função dele é atender. E aí faz uma pergunta de fechamento errada, faz uma pergunta fechada quando tem que fazer uma pergunta aberta, e uma pergunta aberta quando tem que fazer uma pergunta fechada, e não converte a venda. E a pessoa ainda sai de lá mal atendida. E a gente sabe que um comentário negativo, ele repercute 100 vezes mais do que um comentário positivo. Por isso que a tendência, quando você é dono de um negócio e vê uma reclamação sua lá na mídia social, no Reclame Aqui da vida, é você achar que seu atendimento está péssimo. Só que às vezes aquilo ali é 1%. Você teve 99% de bons atendimentos. Mas se aí você não coleta depoimentos positivos para também colocar na sua mídia social, só vão aparecer os negativos. A pessoa vai... Hoje, não sei se todo mundo, mas grande parte das pessoas vão para o Reclame Aqui para pegar a informação da empresa. Então,
principalmente para o pequeno e para o médio, não é mais uma preocupação só com vendas. Ele tem que se preocupar com o marketing, com as vendas e com pós-vendas. Muito bom. E isso não existe, esse treinamento disponível no mercado. Não é que não existe, né? Mas não é comum esse treinamento no mercado. Guinaldo, eu vou ser bem sincero, o que eu tenho visto por aí, e olha que eu já sou palestrante há mais de 10 anos, é a mesma coisa, uma mesmice. São profissionais que falam de técnicas de vendas que já se falava 30 anos atrás, e a coisa evoluiu. A gente tem social selling hoje, a gente tem spin selling, a gente tem uma série de metodologias de vendas avançadas que eu não vejo serem faladas por aí. Para ser um pouco justo, quem eu vejo falando dessas tecnologias são as pessoas que falam de marketing digital. Os profissionais de marketing digital perceberam que tem uma brecha gigantesca em vendas e estão tomando o mercado dos antigos treinadores de vendas, porque os antigos treinadores de vendas estão falando de abordagem, de prospecção, e aí não falam de funil de vendas, não falam de capacitação para aumentar a taxa de conversão, eles falam do basicão. De prospectar, perguntas abertas, perguntas fechadas, técnica de fechamento e técnicas de argumentação. Isso é a ação da venda, mas a parte do planejamento e do pós-ação, eu não vejo pessoas falando. Ricardo, então vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais a respeito desse cenário de vendas, mas fora um pouquinho do comércio, vamos para as empresas, para os escritórios, para aqueles prestadores de serviço, ok? Ok. Enquanto isso, a gente vai ver aqui a dica de segurança do Pellegrino e vamos conhecer um pouquinho mais aí o Grupo Ethics. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é a proteção das mulheres utilizando-se de veículos por aplicativo sozinhas. É grande a preocupação das mulheres desacompanhadas quando da utilização desse veículo por aplicativos ou táxis. O medo toma conta por questões óbvias. Sendo assim, as medidas de segurança devem ser levadas à risca e ajudaremos a tomá-las. Checar diariamente ao utilizar este tipo de serviço se realmente o veículo contratado confere com a placa do aplicativo antes de entrar no automóvel. Sempre avisar um parente próximo no ato da utilização, liberando o rastreamento do trajeto pelo seu celular. Coloque o celular para despertar de 5 em 5 minutos com o mesmo toque de suas chamadas, fazendo com que o motorista perceba que está sendo chamada constantemente. Sente-se no banco atrás do motorista, evitando a visada pelo espelho retrovisor por ele. Nessas conversas fictícias, fale onde está e passe os dados do veículo como tipo, cor, modelo do veículo que está utilizando de maneira sutil. E a mais importante dica de segurança é não aceitar água e balas que existam no interior desse veículo que lhe sejam oferecidas. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo de hoje, aqui com o Ricardo Veríssimo, meu amigo Ricardo Veríssimo, que novamente aqui prestigiando o Café Corporativo e eu tendo a oportunidade de entrevistá-lo. Ricardo, a gente falava muito aqui no primeiro bloco a respeito daquele vendedor de loja. Existe um outro cenário que é aquele vendedor de serviços que sai para a rua para oferecer um serviço prestado pela sua empresa. É diferente? Muito diferente, porque a gente está falando de uma venda muito mais consultiva. A venda de balcão, geralmente ela é venda de um produto, não tem tanta necessidade de perguntar e de argumentar para entender a necessidade mais específica. O vendedor de serviço é uma venda muito mais consultiva que requer
muito mais perguntas abertas para entender a necessidade do cliente. E esse vendedor de loja, ele recebe o cliente, né? Ele pouco prospecta, porque ele já recebe o cliente, o produto está lá exposto com preço, inclusive, já na etiqueta, né? Enquanto que o vendedor de serviço, ele vai para o mercado e ele tem que lidar com toda aquela ansiedade do cliente, de querer saber tudo de uma vez, né? Então ele precisa controlar mais essa venda, faz sentido? Faz sentido e não é uma venda que geralmente acontece na hora. Tipo, a pessoa chegou, vendeu. Às vezes você vai apresentar, a pessoa vai pedir um tempo para analisar dados, você vai voltar depois para fechar a venda. Tudo isso tem que ser entendido pelo vendedor e pela empresa, porque isso vai inferir nos custos, nas metas, numa série de questões. Existe esse cara no mercado disponível, que é o vendedor de pequenos serviços? A gente sabe que aquela pessoa que faz carreira em venda, essa é uma pessoa muito bem remunerada. É uma das profissões mais bem remuneradas no mercado, é o vendedor. Mas e aquele vendedor de pequenos serviços? Eu vejo que muito empresário sofre para contratar hoje. Tem uma busca constante por bons vendedores e poucos bons vendedores disponíveis. Os bons vendedores estão alocados. A empresa leva muito tempo para adequar um vendedor ao seu negócio. E aí, quando esse vendedor está adequado, o ideal é que a empresa não perca. Então, dificilmente a empresa abre mão de um vendedor que bate metas todos os meses. E, em geral, quem é vendedor sabe. Não bateu meta por 2 meses, provavelmente você está na rua. É tipo técnico de futebol, né? Não perdeu 2 jogos, o técnico vai para a rua. Vendedor é a mesma coisa. Quer dizer, o profissional mais capacitado, ele chega e eu posso exigir resultado dele desde o início, porque ele já veio com essa bandeira. Ele está recebendo por isso, na verdade. É mais caro para eu investir, mas em compensação eu tenho resultado mais rápido. Sim, principalmente se ele for do mesmo segmento. Sim, porque daí ele já chega conhecendo o mercado. Mas ele traz vícios, como você falou. E se eu quero formar em casa, eu preciso dar tempo para essa pessoa aprender. Porque se eu cobrar muito rápido ou muito instantaneamente aquele resultado imediato, né, aquele resultado grande, eu posso também quebrar essa cria da casa. Faz sentido? Faz sentido total. Uma técnica que eu gosto muito de usar e uso nas consultorias de vendas e quando as empresas me pedem para recrutar vendedores, é você colocar o cara um dia com um vendedor que está menos performando na equipe e um dia com o vendedor que mais performa na equipe. Ele vai ser a sombra do cara, ele vai ficar caladinho acompanhando um dia de vendas daquele profissional. E aí ele vai passar uma análise para quem dá o treinamento do que ele viu de bom em cada um e do que ele viu de negativo em cada um. E em cima disso a gente faz uma abordagem de treinamento. Então é uma técnica bem interessante. E não corre o risco dele ver aquele sujeito que está performando mal e se desmotivar com o trabalho logo de cara? Corre o risco, mas ele vai aprender o que não deve ser feito. Porque provavelmente o cara que está já na rabiola, que não está performando, ele já está pronto para ser promovido para o mercado. Sei. Então ele vai ser usado só de exemplo do que não deve ser feito. Entendi. E aí quando ele vê o outro que performa bem trabalhar, ele sente a diferença também. E aí ele decide qual dos dois ele quer copiar. Isso? Isso, e ele aprende boas técnicas. Porque se o cara vende muito, não é à toa. Algo que ele faz no processo faz com que ele venda mais do que a maioria da equipe. Então ele pega um pouco desse gancho. Sim. E ele entende uma coisa que é difícil de passar em treinamento, que é cultura. Sim. Como é que você passa a cultura da empresa sem viver a cultura? É muito difícil. Até porque quando essa pessoa ela performa melhor, de duas uma, de algumas possibilidades, seguramente ela está fazendo bem, né? Ou ela está prospectando mais, ou ela está trabalhando mais, ou essa pessoa está mais afiada na técnica de venda. Faz sentido? Faz sentido. Quer dizer, não é simplesmente por sorte que ela está vendendo mais, né? Porque pegou os melhores clientes. Ou ela tem uma metodologia. Existem várias metodologias para se vender. Então a gente tem uma delas é a AIDA, né? Atenção, interação, desejo e ação. Então é uma das técnicas. São técnicas, formas de abordar o cliente e caminhar com ele até o fechamento da venda. Então, cada vendedor ele acaba pegando um método, seja ele teórico e colocando em prática, mas ele dá uma ajustadinha para o jeitão dele
E às vezes quando você acompanha esse vendedor, você acaba entendendo qual é essa mexida que ele deu que gerou um resultado diferente. Muito bom. Ricardo, você é autor de diversos livros, né? 7. 7 livros. Algum dos seus livros fala diretamente dessa venda para pequenas e médias empresas? Não, eu tenho um livro só de vendas e eu fiz uma pesquisa sobre vendedores ambulantes. Toda cidade que eu visitei palestrando, eu ia no mercado popular daquela cidade e pegava alguns exemplos de vendedores. Botava o script dele de abordagem e depois explicava que técnica de marketing e de vendas ele estava usando naquela abordagem. Que talvez ele nem sabia, então. Que talvez ele nem saiba, empiricamente. Você então, ele conta, identificava. Ele conta a história dos imigrantes, como que eles chegaram no Brasil e por que a maioria dos mercados populares são dominados por imigrantes. Tá. E aí eu trazia as técnicas de vendas. E aí tem ambulante de ônibus, vendedor de camelô no ônibus, tem feirante, tem de tudo. E cada capítulo tem uma abordagem, um trecho histórico e qual foi a técnica que ele usou. Qual que é o título desse livro? Os segredos de sucesso dos negociantes de rua. Coloca então na tela pra gente. Os segredos de sucesso dos negociantes de rua. Perfeito, nós vamos colocar aqui a capa do livro na tela e vamos fazer um intervalinho então, Ricardo, mais um intervalinho para a gente volta daqui a pouco aí para mais um trechinho do Café Corporativo de hoje. Enquanto isso, a gente vai conhecer aqui o Espaço Dona Nice, que é onde nós estamos alocados hoje, fazendo esse programa aqui para você, onde temos todo esse cenário, todo esse ambiente aqui, que é um ambiente para eventos, e também vamos conhecer a EGE Soluções e voltamos daqui a pouco com mais Café Corporativo. EGE Soluções. Engenharia, tecnologia e automação industrial para uma indústria mais eficiente e sustentável, com foco na redução de desperdícios. EGE Soluções. A sua economia é a nossa energia. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Ricardo Veríssimo. Ricardo, nós estamos falando muito de vendas, né? Vendas em especial para pequena e média empresa. Então, enfim, eu costumo dizer que a grande empresa ela traz muito treinamento para o vendedor e a pequena empresa muitas vezes ele fica um pouco órfão dessa orientação. Então, o que você poderia dizer para aquele profissional da pequena e média empresa? O que diferencia o bom vendedor daquele outro vendedor mediano ou que não vai ter performance? O vendedor que tem alta performance, ele tem rotina, tem disciplina e tem rotina. A maioria dos vendedores acaba sendo arrastado pela rotina do dia a dia. Ele fica apagando incêndio, resolvendo problemas, indo abordar o cliente que já o provocou e ele não tem uma rotina detalhada de vendas, como por exemplo, segunda eu vou prospectar clientes frios, terça eu vou prospectar clientes quentes, quarta eu vou visitar clientes que não são mais meus ex-clientes para tentar trazê-los de volta. Então, uma rotina para cada hora e para cada dia da semana para bater uma meta no final. Essa rotina faz toda a diferença. Falta método, então? Falta método e falta rotina. Falta ter tempo adequado para cada coisa. Quem vende mais é quem aborda mais. Não tem como fugir disso. E eu não vejo vendedores abordando. Sim. Os vendedores estão passivos, eles só recebem a venda que veio do marketing ou que ele prospectou. Ele não faz um trabalho para manter aquela pessoa dentro do funil dele. Ou seja, ele vende para quem já quer comprar. Exatamente, tirador de pedido. Eu não gosto de usar esse termo, mas é o que define melhor. É o famoso tirador de pedido. Se não tiver pedido, ele diz que o mercado está ruim, que não tem gente para comprar, que o empresário não quer pagar, que o preço está muito caro, que tem que dar desconto. As mesmas desculpas de 50 anos. Tá certo. Ricardo, obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Eu que agradeço. Ricardo que vem de longe aqui para o café, mas sempre quando ele está aqui pela região, eu trago para trazer o conhecimento do Ricardo aqui para o café.
Bom, nós vamos ficando por aqui hoje. Você que está em casa, continua acessando o youtube.com/Café Corporativo, onde nós temos um acervo de mais de 300 entrevistas aqui nessa universidade em sua tela. Café Corporativo, um oferecimento Espaço Dona Nice, o mais novo espaço de eventos de Jundiaí. Polix Sistemas de Segurança, fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. EGE Soluções, a sua economia é a nossa energia.